e uma outra, 12. Então nós éramos 12 irmãos. Uma dúzia. Uma dúzia. Eu posso filmar o senhor? Pode, fica à vontade. Bom, E depois do eu acho que barrar o todos nós que temos família, nós crescemos ouvindo as nossas histórias, né? A história de cada um tem uma história para contar. E um dia, eu sou o terceiro, na realidade o quarto, porque o primeiro nasceu, morreu logo no dia seguinte, Absalão, depois veio o Antônio, veio o Adalberto, eu sou o quarto. E depois vieram os outros. E um dia, eu acho que eu tinha 12 anos, quando a minha mãe disse, meu filho, eu nunca lhe contei a sua história, eu ia dar as costas. Eu nunca tinha me contado, eu tinha esses 11, 12 anos, eu fui escutar a história. E ela dizia que quando eu nasci, no interior lá da cidade de Canindé, estava acontecendo um surto. Se a doença entrasse na casa de alguém e tivesse algum recém-nascido, com o 5º dia era morte. Eu não sei que doença era essa. Ia acontecendo e 5 dias morrendo criança, enterrando, era um surto. E só tinha um médico em Canindé. Como era a minha história, eu estava atento, como vocês estão ouvindo a minha. Aí ela disse que o primeiro dia, eu perguntei como foi, começou essa doença. Ela disse, você chorava muito. Chorava que a garganta fazia assim. Aí eu comecei a ter pena da minha história, porque eu estava ouvindo com 12 anos. Eu disse, será que afetou a voz? Se eu não tivesse esse choro, assim, a voz tinha sido mais limpa? Fiquei interpretando. Aí ela disse, segundo dia, sem melhora, terceiro dia, no quarto dia, quando foi no 5º dia, que era o dia da morte, meu pai acorda cedo, vai lá na minha redezinha ou no berço e disse, Isa, minha mãe, vou mandar o Manel Carapina fazer o caixão do Ayrton. Manel Carapina é um cidadão que trabalha. E ela disse, filho, deixa para de tarde. Deixa para de tarde. Eu fazendo uma terapia aqui há alguns anos atrás, eu descobri que minha mãe jogou a esperança. Ela é a última que morre. Muito bem. Como era a minha história, eu estava atento a ela. Aí ela disse que quando foi meio-dia, minha avó veio me visitar. Eu disse, qual delas? A mãe do seu pai. E quando veio, fez uma pergunta. Como é que está o Ayrton? A mãe está só esperando. Só esperando. Aí fez a segunda. Já lhe deram o gigilim, mas só que já trazia a resposta. Trouxe o gigilim num coelho. Diz a mamãe que ela pegou o coelho, botou, bateu por fora. Aquele mingauzinho, aquela papazinha passou nos meus lábios. O óleo no corpo, o bagacinho na cabeça, amarrou. Quando meu pai chegou à tarde, eu estava me mexendo e procurando o peito. Quando ela me contou essa história, eu não mais esqueci, porque era minha, e cheguei à conclusão que eu andei muito perto da morte. Aí procurei a partir daí qual era o sentido da vida. Se era eu que dava sentido à vida, ou era a vida que ia me dar sentido. E era uma luta danada. Aí vi muitas frases de pessoas importantes que falavam, quando alguém falava sobre a vida, eu queria ouvir livros, frases. E uma frase de um padre era assim, perguntaram a ele, quando ele tinha 95 anos, antes da morte, o que é viver para o senhor? Ele escreveu, viver é aprender a amar, que estando a serviço dos que mais sofrem, Deus te dá sua paz e sua alegria. Eu já vi também uma brincadeira, quando a gente era jovem, o que é a vida? O cara dizia, a vida é um barco de merda, navegando no oceano de mijo, tangido pelo vento de uma bufa, de um... Aí eu perguntava, e o ladrão parlamentar, o latifundiário que sonega imposto? Ele dizia, era tudo. Eu disse, pois estão começando por baixo, porque lá em cima ninguém está vendo. E é muito duro. Toda opção traz angústia. A vida começa no escuro, nós não temos certeza. Porque sair de casa com a formatura, com a formação, trabalhava na arquidiocese, e ver o caminho era esse. E um dia fiz uma formação com um teólogo chamado Leonardo Boff, já ouviram falar dessa? Sim. Aí disse para ele que eu tinha um sonho de morar na favela e pedi para ele visitá-la. Ele visitou a favela, que é chamada Pirambu, e quando chegou em casa, lavou as mãos, minha mãe lhe trouxe a toalha e disse, padre, conheceu a favela? Ele disse, seu filho me levou às profundezas do inferno. E eu fiquei sem entender, porque eu achava que os pobres são os preferidos de Deus e lá estava o inferno.
E falei para ele desse sonho, ele disse, veja o local que eu compro. Advogado recém-formado, comprei uma casa no meio dos pobres e fui morar lá com eles. Tive que mudar um pouco a minha vida, num lugar tão próximo, talvez não tinha 400 metros da minha casa para essa favela, e eu via que aquelas pessoas viviam num submundo. Favela é um lugar de perdas, as pessoas perdem a dignidade, perdem suas raízes, perdem a dignidade porque passam a ser marginais, são marginalizados. Foi o primeiro impacto que eu tive. E o meu sonho era, trabalhava na arquidiocese e vivendo na favela, dois universos. E quando foi, com o tempo, alguém ia nos visitar. E quem muda o mundo são jovens, eram jovens. Eu posso morar com vocês? Nós éramos 9 jovens. 7 mulheres e 2 homens, 2 rapazes. Só que quem se casava ia saindo, foi embora. E eu cheguei aos 40 anos, foi um grande encontro que eu tive. Nós só estamos aqui por causa desse encontro que eu vou falar agora, bem rápido. O meu sonho era terminar direito e fazer, encontrar o sentido da vida, que eu estava encontrando na favela. E tinha um padre francês, que o sonho dele era conhecer o Brasil a partir dos pobres. E nós nos encontramos, foi uma coincidência desse encontro. Deste encontro nasceu o Projeto Quatro Varas. Sem ele, sem esse padre, nós não estaríamos aqui. Porque foi uma coincidência. Ele, em 1986, lhe deram a passagem, lá da França para cá. Você quer conhecer o Brasil a partir dos pobres? Vamos lhe dar a sua passagem. Ele só tinha 2 calças, 2 camisas. Terminou, morreu com 26 livros escritos. Foi o homem mais coerente que eu vi na minha vida. E nosso encontro foi casual. A primeira experiência que ele teve em São Paulo foi com os catadores de papelão, conviveu com os catadores, só que escrevia um diário. E o outro foi com os camponeses. Veio para uma cidade do Ceará chamada Crateús e foi conviver com os camponeses. Comprou uma enxada para misturar trabalho manual com intelectual. E um dia acabou o dinheirinho dele, o escudo, dinheiro português. Pega o ônibus, 380 quilômetros, chega em Fortaleza, procura o primeiro banco. É possível cambiar um pouco de dinheiro português? Era o escudo? Não. Segundo banco? Não. Terceiro banco? Não. Quarto banco? Não. Ficou triste, porque só era possível o câmbio em Recife. No 5º banco, ele passa 1 minuto em silêncio e diz para si, não sou teimoso, sou persistente, por que não o último banco? E entrou num banco chamado Sudaberes. Coincidentemente, um amigo meu trabalhava no banco interior para morar aqui nesta comunidade, pensando que a minha vida ia melhorar, ela piorou. Ontem à noite, pensei em pegar meus 3 filhos, dormindo, botar um por um no colchão no chão, botar querosene, gasolina e morrer com eles. Só que aí ela contava a história dela dentro dessa situação. Gente, se eu fosse um profissional que estivesse trabalhando pelo Cacau, eu diria, não, eu não sou psiquiatra não. Porque parece que os profissionais estão perdendo a capacidade da escuta, de ouvir as pessoas. Não gerava renda aquilo ali não, gerava o quê? Era um desespero. Se aquela pessoa estava me procurando, abrir o coração para mim, eu vou dizer, não quero ouvir não. Não, eu ouvia. Só que para eu não chorar, porque Adalberto diz que não é bom você delirar com delirante. Já ouviram essa colocação? Delirar? Por exemplo, eu estou aqui, uma vez eu estava conversando com o Adalberto, uma doente mental vinha correndo. O Adalberto disse para ela assim, Maria! Aí a Maria parou, ele disse, é como se fosse um tapa energético, para ela parar. Então, é essa coisa assim do profissional. Então ele dizia que nós não podemos delirar com delirante. Aí eu dizia, se aquela pessoa está chorando, contando a vida dela, chorando, e eu também aqui, também, eu não sei como era que era. Aí para eu não chorar, eu comecei a morder a língua. Então esse projeto começou eu mordendo a língua. Era a mulher contando o sofrimento e eu mordendo na língua para não sair uma lágrima. Então ele dizia que não podemos chorar com os que choram. Eu digo, mas pode chorar com os que choram? A gente não pode delirar com delírio, não pode chorar com os que choram. E para não chorar, mordia a língua.
Eu só sei que naquele dia, a primeira pessoa que eu atendi e a última, qual é seu problema? A mulher começou a chorar e disse que, me perguntando como entrar no mar e não voltar mais. Era suicídio. Eu já tinha mordido a língua esquerda, fui morder a direita. À noite, botei a língua para fora no espelho, tinha 2 manchas. Esse projeto começou como um parto, eu bati a mão na mesa e disse, por que eu tenho o privilégio de ouvir sofrimento humano? Cadê os psiquiatras, psicólogos, antropólogos? Vão às universidades para conhecer o ser humano e quando conhece faz daquilo ali um boi para engorda, para o meu pão de cada dia vem daqui. E, gente, eu sei que foi uma catarse de dizer, eu disse, a partir de amanhã eu não quero ouvir mais ninguém em silêncio, ali à parte, porque senão eu vou perder minha língua. Aí quando foi na semana seguinte, eu disse, a partir de hoje eu não quero mais aquele confessionário, vai ser aqui, todo mundo. Aí eu digo, porque podia ter segredo, se não fosse um segredo, o segredo é no final, aí eu vou pra ali. Quem chegou primeiro? Uma velhinha, gente, muito magrinha, disse, doutor, eu vim mostrar meu peito pro senhor. Eu disse, vozinha, eu não sou médico, eu sou advogado, mas você é doutor. Eu digo, mas não é da lei. Aí ela começou a abrir o botão, gente, eu dizendo, vozinha, daqui a pouco ela me mostrava um peito saindo uma secreção para todo mundo ver. Eu via a comunidade. E eu via que o abandono do povo não era só em relação a direitos humanos, a seus direitos, não. É a educação, é a alimentação, é o trabalho, é cada um por si. É difícil você dar essa interpretação. Eles estavam abandonados, não era só do direito, não. A saúde também estava daquele jeito. Gente, parece que fazer sorrir já passou pelas lágrimas. Então sempre tem um... Então, quer dizer, valeu a pena. E no livro que o padre escreveu, da trajetória de vida dele aqui, e entre a nossa também, ele diz assim, nós nunca sabemos porque um dia se deu o passo. Mais tarde percebemos que o passo que a gente deu não foi por acaso. Por quê? Porque é uma secreta necessidade, que você sabe explicar, lhe conduziu até o lugar daquele encontro. Esse é Carlos Castanheira, que ele diz assim, se um dia tu encontrares um caminho, faça uma pergunta, esse caminho tem coração, se não tem, abandone. Então, quantos caminhos se faz que não teve coração? Só dinheiro, ou então poder, ou enfim. Eu acho que é bom a gente procurar um pouco algo que nos satisfaça, que nos dê satisfação. E o nosso trabalho aqui é tão pouco, as pessoas chegarem, gente, às vezes só em ouvir, não precisa nem dizer uma palavra, a pessoa chega, eu quero para conversar com você, começa a chorar, e sai boazinha, agradecendo a gente, você só fez olhar, só escutar. Foi de graça, né?